Boa noite, Mônica. Boa noite, pessoal que está aí, que está entrando, esperando mais um pouquinho. Boa noite, Beth. Boa noite ao jornalista Luiz Ardini, aí do interior nos acompanhando também. Nosso convidado, Renzo, já acabou de entrar. Eu vou começar antes, Renzo, de te chamar aí oficialmente. Eu vou ler aqui uma nota de esclarecimento relacionada à nossa live da semana passada. Não sei se todos estavam acompanhando. Diante os vários questionamentos feitos na live do dia 13 de agosto, o Sim de Jornalistas convidou o diretor-presidente da RTV, Igor Pontini Mesquita, para o bate-papo desta semana. Porém, ele preferiu não participar e sobre as mudanças que vêm sendo realizadas no sistema RTV, ele disse, abre aspas, a integração da rádio e a televisão em um único espaço é fundamental para a comunicação pública do Estado. Desde que assumimos ano passado, estamos trabalhando nesse sentido. A notícia que o Carmélia será finalmente cedido ao governo é muito recente e traz possibilidades. Estamos na fase de pensar uma proposta, então ainda não é possível falar do projeto porque falta um tempo para a proposta estar consolidada. Diante da resposta de inúmeros questionamentos relacionados à live na semana passada, estamos encaminhando um documento ao governo do estado solicitando informações detalhadas e cobrando o cumprimento da legislação que regulamenta o funcionamento do sistema RTV que vem sendo descumprido durante esse período. Boa noite aí a todos. Primeiro, o Sindicato dos Jornalistas se solidariza à garota de 10 anos violentada sexualmente e todos os seus familiares e amigos. Repudiamos veemente a divulgação de dados e a perseguição política, religiosa, remetendo ao período da Inquisição. É inaceitável que grupos ditos religiosos esqueçam o principal princípio que rege toda religião, o amar ao próximo. É preciso que a justiça garanta o cumprimento da legislação, resguardando o bem-estar físico e mental da criança violentada, bem mesmo de todos os seus entes. Por fim, repudiamos os falsos veículos jornalísticos que utilizam da dor alheia para angariar cliques e audiência por meio de infrações à legislação, julgando e condenando, trazendo fotos e outros detalhes que só cabem à justiça. Mesmo com o icônico caso da escola base, diariamente temos visto coberturas que repetem os erros crasos. É preciso também que a justiça responsabilize esses indivíduos e esses veículos que, além de não cumprir os preceitos da ética jornalística, ignoram o Estado democrático de direito e demais legislações vigentes. Para conversar sobre a cobertura jornalística em casos de violência à infância e à juventude, convidamos o defensor público Renzo Gama Soares. Renzo foi ex-presidente da ADEPS e professor universitário. Vamos chamar o Renzo aqui agora. Chamando.
Boa Boa noite, noite. Renzo. Ei, boa Tudo noite, bem? Douglas. Tudo jóia. Eu começo passando a palavra para ti, você falar um pouco como está sendo a atuação da Defensoria nesse caso aí. Boa noite. Queria dar boa noite a você e a todos os presentes. Então, a Defensoria Pública, bom, esse caso é um caso, enfim, né, começou tudo com a apuração de um crime, que é algo que atributo do Ministério Público. Essa questão da persecução penal, de acompanhar e responsabilizar as pessoas que cometem crime é uma atribuição típica do Ministério Público. A Defensoria Pública, especialmente por parte do Núcleo de Direitos Humanos e do Núcleo da Infância, veio acompanhando o caso, mas simplesmente vendo como seria a questão protetiva dessa criança. E aí, em determinado momento, a Defensoria viu a necessidade porque o que se sabia que tinha um inquérito policial tramitando, os processos de proteção estavam sendo manejados, digamos assim, a guarda estava regularizada, enfim. E aí, quando se tomou conhecimento especificamente, né, e a Defensoria estava acompanhando com o que a gente chama de rede de proteção, porque, como a gente vai falar aí, a defesa da criança e adolescente, ela não incumbe só ao Estado, mas a todos, à Toda a família, ao sociedade, Estado né? e a toda a sociedade, exatamente. Então, a Defensoria estava acompanhando isso junto com a rede de proteção, junto com o Conselho Tutelar, junto a CREAS, enfim. Até que a Defensoria viu a necessidade de intervir judicialmente quando as informações acabaram sendo vazadas ilegalmente, e aí a Defensoria passou a agir de forma mais proativa judicialmente, né, também. E vem acompanhando esse caso desse jeito, dentre outras atuações, mas muito mais ativamente, digamos assim, num aspecto extrajudicial, com o restante da rede. Entendi. Eu separei aqui, Renzo, alguns dados, acredito que você também possa ter alguns. A violência sexual figura em 11% das denúncias, isso em 2019. Das 17 mil ocorrências registradas ano passado pelo Disque Denúncia. 73% dos casos, a vítima é o próprio pai ou padrasto. O agressor, né? Isto, a vítima não é o agressor. O agressor é o próprio pai ou padrasto. O suspeito geralmente é do sexo masculino em 86% desses registros. Em idade adulta, entre 25 e 40 anos. Uhum. A vítima geralmente é adolescente entre 12 e 17 anos, sendo que desse percentual, 46% são de meninas. Um outro dado também bem relevante é que há registro de que no período da pandemia esses casos eles possam estar muito além até do que vem sendo registrado. Como que está essa demanda junto à defensoria? Teve algum aumento de denúncias? Como que está essa situação? Então, essa questão, na verdade, não só em relação à criança e adolescente, mas os crimes contra a dignidade sexual como um todo, eles fazem parte de um percentual, digamos assim, que é muito alto do que a gente no direito chama de cifra negra. O que a criminologia chama de cifra negra? São aqueles crimes que acontecem e não são reportados, não são levados ao conhecimento do Poder Judiciário, das autoridades, enfim. E isso acaba passando despercebido. Né? Quando a gente fala em crimes contra a dignidade sexual, especialmente de criança e adolescente, eu vou detalhar isso mais à frente,
isso com muita frequência acaba não sendo noticiado. Em relação a adultos, com vítimas adultas, isso acaba não sendo noticiado por uma questão de vergonha, por uma questão de intimidade, por uma questão, às vezes, até de dificuldade de identificar o próprio crime, né? Nas relações entre pessoas adultas, nas relações doméstico-familiares, muitas vezes acontecem crimes de importunação sexual ou até crime de estupro, sem que isso seja muito claramente constatado, ou estupro de vulnerável. A pessoa, enfim, né, acaba tolerando, é um contato indesejado, uma coisa A relação inadequada. abusiva, né, que tem se falado muito atualmente, né? Isso, isso. E acaba, enfim, às vezes não sendo nem identificado como um crime contra a dignidade sexual especificamente, né? A vítima, enfim, não chega a essa conclusão. Quando a gente fala de criança, isso toma um patamar, né? Um aspecto bem mais relevante e aumenta sobremaneira essa questão da cifra negra, da subnotificação, porque muitas vezes o agressor usa do medo, do engodo mesmo, né? E a criança, na sua ingenuidade, acaba acreditando. Então, fala que se contar, o pai vai brigar, a mãe vai brigar, ou então que essa pessoa vai fazer um mal para a mãe ou para o pai. E aí, as crianças, muitas vezes, às vezes até adolescentes mais jovens também, acabam acreditando nessas afirmações e por medo, seja por medo de serem repreendidas, seja por medo de que pode acontecer com as pessoas queridas delas, acabam não notificando isso. Essa é uma das grandes aspectos em que a escola se torna tão relevante, né? A escola, eventualmente os sistemas de saúde também, a rede de saúde, mas a escola se torna um ponto muito relevante para a constatação desses abusos, né, vamos chamar assim de forma genérica, que regra geral vai caracterizar o crime de estupro de vulnerável, se a pessoa com quem o ato libidinoso foi praticado tiver menos de 14 anos, já é o crime de estupro de vulnerável. A escola tem um papel muito relevante de verificar mudança de comportamento, verificar marcas no corpo, verificar alterações de humor e etc. Então, é importante que as pessoas que convivam com essa criança fora do ambiente doméstico, fora da família, fiquem atentas a isso, né? Inclusive, essa ideia do artigo 227, como você mencionou, da Constituição Federal, que fala que zelar pelos interesses de criança, adolescente e jovens é dever da família, da sociedade e do Estado. Complementando os dados que eu comecei a falar, um relatório da organização World Vision estima que até 85 milhões de crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos poderão se somar às vítimas de violência física, emocional e ou sexual apenas nos 3 meses iniciais da pandemia em todo o planeta. O número representa um aumento que pode variar de 20% a 32% em média, relacionado às estatísticas oficiais. O confinamento em casa é essencial para conter a pandemia e acaba expondo essa população a uma maior incidência da violência doméstica, né? Como você bem falou aí, um dos pontos aí que a gente tem sempre destacado é a questão da educação. Os educadores têm sido fundamentais em identificar possíveis abusos. Nesse momento de pandemia, em especial, como que as demais pessoas do círculo daquela criança, daquele adolescente, ou até mesmo do adulto, pode estar verificando que tem algo errado, que possa a pessoa, o indivíduo possa estar sofrendo algum tipo de violência ou mesmo uma relação abusiva. Como os principais sinais que principalmente a criança pode dar para isso? A maior, digamos assim, os maiores indícios, especialmente de criança, mudança de comportamento, né? Realmente, quando se fala em qualquer crime no âmbito doméstico, seja
a violência doméstica familiar contra a mulher, seja em relação à criança e adolescente, é, esse período de pandemia acaba sendo mais relevante porque os contatos fora do âmbito doméstico diminuem. Né? Então, falei aqui da questão da importância da escola, e hoje em dia a escola sendo à distância, seja mesmo por aplicativos, né, de aulas remotas, isso dificulta esse tipo de constatação. Até porque a forma mais comum de constatar isso, como eu mencionei, é mudança de comportamento mesmo. Para a criança ficar mais amuada, especialmente em criança, a criança ficar mais amuada, ou então ficar mais agressiva, ou na forma de se relacionar com algum colega, ou, enfim, né, faz referência a órgãos sexuais, faz referência a determinadas brincadeiras que não são brincadeiras, mas que foram ditas para ela como se fossem brincadeiras. E aí, com os colegas, elas acabam tendo, né, uma, uma lógica na cabeça delas de reproduzir aquilo com os colegas, porque não sabem que existe uma inadequação naquele comportamento que foi praticado com elas. E aí os adultos que estão em volta, professores, coordenadores, pedagogos, acabam constatando esse tipo de coisa. Nesse período de distanciamento social, o ideal é que os familiares estejam atentos a esse tipo, a coisas dessa natureza. Então, é muito importante respeitar e entender, por exemplo, quando uma criança mostrar algum tipo de resistência de ficar com um determinado adulto. Né? Então, às vezes, a família, sei lá, vai deixar a criança na casa de avós ou de tios e a criança mostra uma resistência muito grande, fala, não quero ficar com vovô, com vovó, com titio, com titia, ou não quero ir para aquela casa daquela pessoa, ou não quero abraçar, ou não quero, independente, alguma coisa assim, dar beijo. E aí, dependendo de como que aquela família, como é a rotina familiar daquele grupo, a criança acaba sendo repreendida. Não, é seu avô, é sua avó, você tem que gostar, é seu tio, enfim. E, digamos assim, quase que menospreza, quase que despreza aquela informação da criança, como se aquilo fosse uma pirraça, como se aquilo fosse algo infundado. É sempre importante que os adultos entendam de onde vêm essas manifestações dessas crianças. Pode ser de fato algo, pode ser porque ela não esteja sendo, né, esteja sendo tratado com mais rigor, não pode comer qualquer coisa, qualquer hora, dormir a hora que quer, pode. Pode ser que ela tenha resistência porque lá ela é tratada com mais rigor, por exemplo, é possível. Agora, é possível que exista algo realmente inadequado acontecendo e que a pessoa não saiba? Também é. Né? Então, é o tipo de situação que deve ficar atento a esses pequenos sinais. Por mais improváveis que eles sejam, ou que eles soem, é muito comum que violência sexual contra a criança, num âmbito mais privado, mais doméstico, perpetue durante algum tempo, porque as pessoas, os adultos, têm dificuldade de aceitar, de acreditar naquela versão da criança. Né? Então é importante se dar atenção para ela e contextualizar. Porque se mencionou aí a questão da escola base, dependendo do contexto, também faz parte do universo infantil alguma confusão, alguma não saber lidar com alguma informação que viu ou que ouviu, e aí reproduz como se tivesse vivido com ela, quando na verdade não viveu. Enfim, não é uma coisa muito simples a gente lidar com isso. Constatando-se, esse tipo de coisa deve ser levado para o acompanhamento profissional. Então, a gente tem, né, profissionais, e aí voltando à ideia de rede de proteção, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas, que conseguem abordar isso mais ludicamente com as crianças, por meio de desenho. A comunicação com a criança dificilmente é uma comunicação direta. Dificilmente uma comunicação direta resolve com criança. Né, por diversos motivos, até pela própria imaturidade da criança, de não entender ou não saber como abordar determinados assuntos. E esses profissionais, psicopedagogos, enfim, são especializados nisso, por meio de técnicas, formas, linguagens,
ferramentas dinâmicas, conseguem constatar a ocorrência ou não desses fatos, pegar detalhes, trabalham melhor com essas informações. E em caso de suspeita, o que que a pessoa, seja ela um vizinho ou o próprio familiar, ela deve agir? Liga para, tem algum número específico, procura a defensoria, procura o posto de saúde. Como que seria o beabá, digamos assim? Digamos que eu aqui no meu prédio eu suspeite de que um vizinho meu esteja abusando do filho dele, digamos. O que que eu vou fazer? Como Boa proceder? pergunta. Então, Douglas, bom, a gente primeiro tem que lembrar que esse período de pandemia sempre é um período mais problemático. Ah, e aí alguns equipamentos têm um atendimento um pouco afetado por isso. A Defensoria é um deles, por exemplo. O núcleo da infância, como a maioria dos órgãos do sistema de justiça não tem atuado presencialmente, e aí isso posterga um pouco mais. Mas o aparato policial continua funcionando normalmente. Então, vai depender muito, essa abordagem vai depender muito do contexto em que ela acontecer. Então, se tiver uma situação flagrancial, se tiver uma situação onde é possível constatar, é importante fazer, inclusive, uma prisão em flagrante, um exame pericial, um exame de corpo de delito, enfim, algo assim, é muito importante ligar para o 190 e aí uma viatura da Polícia Militar vai ser conduzida ao local e vai fazer um atendimento inicial. Se for algo menos imediato, menos emergencial, menos que esteja acontecendo ali naquele momento, uma alternativa interessante, sob esse ponto de vista de persecução criminal, digamos assim, é ou ligar para o 181 ou procurar a DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Criança e Adolescente. adolescente. Isso. O ideal é que se procure com alguma informação um pouco mais substancial, né? Então, quais são os elementos, quais são as informações, se tiver acesso, enfim, a alguma coisa, sei lá, fotos ou trocas de mensagens, ou descobriu uma troca de mensagens do seu filho, do seu sobrinho, enfim, com uma pessoa que você achou suspeita, levar essas informações, até para conseguir se constatar esse tipo de coisa. O Disque 100 é uma possibilidade, o Disque Direitos Humanos é uma possibilidade, é uma central uma central nacional, mas ela acaba sendo redirecionada para os órgãos locais. Então, também é uma outra forma de acesso. Como eu falei, a Defensoria Pública é também uma forma. A Defensoria, como ela não faz parte desse aparato de persecução criminal, ela atua por meio do núcleo da infância nessa esfera protetiva. Então, se for o caso, fazer um Mais acompanhamento... posterior, né? Não, até nesse primeiro momento, mas assim, fazer um acompanhamento a esses fatos. Então, por exemplo, fazer o ofício e encaminhar e acompanhar junto à DPCA, se for o caso, acompanhar para fazer um exame de corpo de delito, acompanhar para um atendimento médico, para Vives, por exemplo. Então, a Defensoria Pública, e aí por meio de ofícios, por meio dos canais de comunicação que a Defensoria já tem, em tempos normais, o núcleo da infância da Defensoria Pública atua mais nessa área, mais no aspecto protetivo de criança e adolescente. Existe a Defensoria, que é uma outra área, digamos assim, mas ainda nessa ideia de violência doméstica, que é a proteção à mulher, que é mais ou menos o mesmo serviço que a Defensoria presta, só que aí pedindo, né, com mais frequência, pedindo medidas protetivas contra o adulto, porque aí, na regra geral, você vai ter a mulher precisando também de resolver a questão da guarda dos filhos, partilha de bens, ou pensão alimentícia, ou quem vai ficar em casa e quem vai sair de casa, enfim. Aí acaba precisando de decisões judiciais mais específicas. Normalmente, de criança, não é necessário esse tipo de conduta. A Defensoria também pode encaminhar para o PPCAM, que é o Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte,
se forem situações muito mais drásticas. Normalmente não é Entendi. o caso de violência sexual, mas é uma possibilidade, a defensoria é uma porta de acesso ao PPCAM. Mas agora entrando mais no tema mesmo da live, que é a situação da cobertura jornalística, né? A gente viu aí muitos sites e muitos perfis nas redes sociais fazendo as coisas mais drásticas possíveis e imagináveis nesse caso dessa garotinha de 10 anos, como compartilhamento de dados pessoais diretos ou indiretos, tanto da garota quanto do possível possível estuprador, né, que seria tio dela. Nesse ponto, o que que você recomenda para o jornalista se atentar quando cobre esses casos de violência e contra crianças e adolescentes? O que que o jornalista deve se atentar? Quando a gente fala de criança e adolescente, a regra é a privacidade. O Estatuto da Criança e Adolescente, em alguns dispositivos legais, no artigo 17, no artigo 18, no artigo 100, parágrafo único, inciso 5º, prescrevem a privacidade como um valor muito importante. E não só quando criança é vítima de um ilícito qualquer. E aí não só um ilícito de contra a dignidade sexual, mas também quando criança ou adolescente é autor de algum tipo de ilícito, essa preservação também é importante. Essa privacidade é importante. Tudo que diga respeito a criança e adolescente, às vezes até coisas que nem digam respeito a ilícito, como reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, guarda, enfim. Outras discussões bem menos relevantes, bem menos impactantes na vida, adoção, bem menos impactantes, né, traumáticas, digamos assim, na vida de criança e adolescente, devem ser tratadas com respeito à privacidade, à intimidade, à imagem. Então, a regra de ouro, quando a gente fala no jornalismo, na notícia de fatos que digam respeito a crianças e adolescentes, é a privacidade, é resguardar essa privacidade. É claro que essa privacidade acaba diminuindo ou se afastando quando, infelizmente, é um caso onde a criança acaba morrendo. Então, enfim, um caso como o dos Nardoni, o caso, há um tempo atrás, aqui no Espírito Santo, onde Da o pai Taimar, né? matou 2 filhos, do caso da Tainá. Nesses casos, Dos meninos aí, de Linhares. infelizmente, como houve a morte, a privacidade acaba não surtindo mais efeito. A ideia da privacidade para criança ou adolescente é que isso não marque a sua existência para sempre. Então, essa privacidade ela é absolutamente essencial. Essa é a regra de ouro. Na dúvida, não mencione. O Estatuto da Criança e Adolescente veda expressamente em relação a adolescentes acusados da prática de ato infracional, adolescentes ou crianças, acusados da prática de ato infracional, menção a parentes, menção a ascendente, descendente, tios, local de moradia, proíbe o uso de iniciais, o uso de alcunha, o uso de apelido é algo pouco recomendável, a não ser que seja um apelido muito, muito comum, tipo, sei lá, Zé ou algo muito, muito corriqueiro, mas é altamente perigoso. O jornalista acaba entrando numa área muito, muito perigosa se ele divulga nem que seja um apelido. Se for um apelido mais determinado, isso acaba sendo problemático. Um fato que, enfim, dá para noticiar, porque eu acho que já dá para caracterizar até domínio público, infelizmente, é o caso do adolescente de São Paulo, né, que ficou conhecido nacionalmente pelo apelido de Champinha, que matou a Liana Friedenbach e o namorado dela. No mesmo caso absurdamente reprovável como esse, a intimidade do adolescente, o nome do adolescente, que nem é adolescente mais e ainda está privado de liberdade, já tem acho que 13 anos que esse fato aconteceu, e ele ainda está privado de liberdade lá em São Paulo, não é recomendável
se divulgar, por exemplo, o apelido. É um tipo de situação, como o apelido é um apelido muito característico, né? O apelido Champinha não é qualquer adolescente, não é um apelido Que vai ter, né? tão comum, não teria sido recomendável que isso tivesse sido divulgado. E quando a gente fala de criança vítima de violência sexual, isso é ainda mais problemático, porque o Código Penal ele prevê que os crimes contra a dignidade sexual, contra criança ou contra adulto, ele não faz essa distinção, tramitam em segredo de justiça. Então, quando há a divulgação de informação, mesmo em relação ao adulto, de crime contra a dignidade sexual, isso já, em alguma medida, também é um Quebrou esse problema. Exatamente, esse segredo de justiça. segredo Quando de se fala de justiça, né? criança, você acaba violando essa regra geral em dois aspectos. Em relação ao Estatuto da Criança e Adolescente e em relação ao Código Penal, no que diz respeito aos crimes contra a dignidade sexual. Que, inclusive, pode caracterizar crime. O artigo 153, parágrafo 1º do Código Penal, prevê o crime de divulgação de segredo. Eu ia chegar nesse ponto também. Essas pessoas e esses jornalistas ou responsáveis por esses sites e perfis, eles podem ser penalizados por terem divulgado esses dados que deveriam ter sido mantidos em sigilo? Podem. E podem ser responsabilizados em algumas esferas diferentes. A esfera mais óbvia é a responsabilidade civil, porque a responsabilidade civil basta que haja o dano a alguém. E quando você viola a privacidade de alguém, especialmente quando essa privacidade é garantida e prevista em lei, como o caso de criança ou adolescente, a gente já tem um dano na esfera civil, o que a gente chama de dano moral, e essa pessoa pode ser obrigada a pagar uma indenização. Uma indenização no valor que vai ser o juiz que vai arbitrar. Então, a gente pode estar falando de uma indenização de alguns poucos milhares de reais, 2, 3, 5 mil reais, como a gente pode estar falando de uma indenização de várias centenas de milhares de reais. Né? O juiz é que vai definir de acordo com a extensão do dano. Então, num caso desse, onde a gente fala de uma situação muito íntima em razão de um estupro, um segundo aspecto grave de intimidade, que é a questão da gravidez e do aborto. Um terceiro aspecto de privacidade que fala em relação a ser criança. Então, me parece, inclusive a área que eu fiz o meu mestrado, que a responsabilidade civil, aí, o valor da indenização deve ser relevante por esse aspecto punitivo. Isso é só a responsabilidade civil. A responsabilidade criminal, existe o crime do artigo 153, parágrafo 1º-A, que fala que é crime com pena de detenção de 1 a 4 anos, divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei. E essa é a grande questão do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos crimes contra a dignidade sexual. Porque esse sigilo está definido tanto no Estatuto quanto no artigo 234b do Código Penal. Contidas ou não nos sistemas de informação ou bancos de dados da administração pública. Então, ainda é possível esse processo criminal. Processo criminal, como o processo criminal que enfim, vai demandar o ajuizamento de uma ação penal, e é um pouco mais complexo, mas é perfeitamente possível a responsabilização criminal também. A própria Defensoria Pública daqui entrou, salvo me engano, contra aquela pessoa, que eu vou evitar até falar o nome, porque o objetivo dela é cada vez mais ter seguidores, né? Uhum. Pedindo acho que 1.300.000. Isso também poderia ser... Tem outros coautores que vão entrar nesse processo? Você sabe nos dizer como que vai ser esse processo? Salvo engano, quem ajuizou essa ação, pelo que eu ouvi nos veículos de imprensa, foi o Ministério Público. Foi o promotor de justiça da cidade de São Mateus. Eu não tenho notícia da Defensoria ter ajuizado uma ação de indenização. Mas já posso te adiantar que, é claro, ela que vai poder escolher, mas a Defensoria Pública pode representá-la pessoalmente, a criança e os seus familiares, em ações, e não só a criança, cada um dos seus familiares também, em ações de indenização individuais, não só contra a pessoa que vazou os dados, né, que
que fez a primeira divulgação, mas todo mundo que repercutiu, que divulgou esses dados. Então, a responsabilidade civil, principalmente, a obrigação de indenizar, recai sobre todo mundo que compartilhou esses dados. Se tiverem centenas de pessoas, todo mundo que esses dados chegaram nas mãos dela, seja pelo WhatsApp, seja por rede social, e a pessoa clicou lá no compartilhar e passou essa informação para frente, essa pessoa está passível de ser responsabilizada civilmente e, eventualmente, criminalmente também. Aí vai depender do conteúdo do dado. Se é um dado sigiloso. Foi até interessante você tocar nesse assunto, que às vezes eu acredito que todo mundo que esteja assistindo a live é bem possível que já tenha recebido algum conteúdo indevido, se não até ilegal. A recomendação seria o quê? Ignora e não passar para frente, denunciar em si, dependendo do caso. Então, pois é, isso é uma coisa até curiosa, Douglas, porque dependendo do contexto, a própria denúncia pode ser perigosa. Os artigos, lá no Estatuto da Criança e Adolescente, tem definido alguns crimes que dizem respeito são bem específicos. A divulgação, ou melhor, a imagem íntima de criança e adolescente. O artigo 240 até o 241D. E um deles, né, exatamente o 241B, ele fala que é crime adquirir, possuir, armazenar por qualquer meio, fotografia ou vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Então, é até perigoso. Ele até prevê no parágrafo 2º, dizendo que não há crime a posse ou armazenamento que tenha a finalidade de comunicar às autoridades a ocorrência do crime, desde que a pessoa seja agente público no exercício das suas funções, membro de entidade legalmente constituída, que inclua defesa de criança, ou representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso. Então, assim, é claro que não me parece razoável que alguém que receba uma imagem íntima, sei lá, uma criança ou um adolescente nua ou em roupas íntimas, acabou de receber essa mensagem, está passando ali, sei lá, de um ônibus na Avenida Vitória, para na DPCA, chega lá e fala, ó, seu delegado, olha o que eu recebi. O delegado olha lá o telefone da pessoa, foi que a pessoa acabou de receber essa mensagem, o tempo suficiente para ela entrar na delegacia, ou dali a alguns poucos minutos entrar na delegacia. Me parece que seria um grande exagero o delegado autuar essa pessoa em flagrante por posse de pornografia infantil. Mas se isso foi 2, 3, 4 dias depois, eu já acho um pouco arriscado. Vai depender um pouco do humor do delegado, do escrivão que tiver lá no dia. O mais recomendável é simplesmente apagar essa informação. Nem guardar, nem assim, depois eu apago. Não, o ideal é apagar imediatamente. Mesmo que haja uma dúvida fundada. E aqui falo de adolescente. Então, quando a gente fala adolescente, a gente inclui pessoas com 17 anos. Né? Me lembra a famoso caso da Luciana Vendramini, que era uma paquita da Xuxa, e que foi fotografada pela revista Playboy quando acabou de fazer 18 anos. Algumas pessoas até mencionam, eu não sei se é verdade, que as fotos teriam sido feitas quando ela anteriormente, né? Antes dela fazer 18 anos. O que hoje em dia, acho que foi isso antes de 1990, do Estatuto da Criança e Adolescente, hoje em dia isso seria absolutamente impensável. Hoje em dia, essa conduta de tirar as fotos, ela nem é a conduta do 241B, é a conduta do 240, que tem uma pena bem mais alta e etc. Então, o ideal nesses casos é apagar essas mensagens. Se for uma situação muito próxima, levar ao conhecimento das autoridades, é possível. Sugiro que não faça isso enviando a mensagem, porque enviar a mensagem é outro crime, que é o 241A. Então, ter a mensagem é um crime menos grave, transmitir para outra pessoa é um crime mais grave. Então, em tese, até pode levar ao conhecimento das autoridades, sabendo que existe algum risco. De fato, eu acho pouco provável. Eu acho irrazoável
um delegado processar alguém se num comportamento desse, que espontaneamente procura a autoridade policial para fazer uma denúncia dessa Para fazer uma natureza. denúncia, né? Eu, na verdade, quando eu falei, eu nem imaginei da questão sexual em si, de como que também é a mente da gente, né? Graças a Deus, a gente não Sim. tem essa mente poluída nesse ponto. Mas eu imaginei mais a questão das fake news, dos outros dados, assim, particularmente quando eu recebo notícias inverídicas ou grosseiras em si, geralmente eu busco lá a coisa verdadeira, falo com a pessoa e não repasso mais. Se eu tiver dúvida e não conseguir, também eu dou um toque, ó, cuidado. Até mesmo acho que isso é um dever até legal e moral do jornalista em si, né? Quando acha uma fake news, né? Eu fiz a pergunta e não cheguei, não pensei efetivamente nossa, nunca me passou na minha cabeça realmente. Mas excelente colocação, que também não saberia. E possivelmente bem imediato, iria, chegando um caso desse, iria procurar a delegacia. Né? Se guardou isso algumas semanas, alguns meses, para, quando eu tiver tempo, eu vou à Tempo, delegacia e levo putz, alguém. aí já Pode ser perigoso esse tipo de complicou, coisa. né? Pois deixa eu ver aqui que a gente tinha comentado alguma outra coisa. Um outro ponto, ô Renzo, que a gente escuta muito é a situação. A gente fala muito do preconceito, da discriminação contra o negro, contra as questões de gênero, sexual, mas há uma certa discriminação, me corrija se eu estiver viajando, digamos assim, mas há uma certa discriminação da criança pobre e ainda mais negra. Muitas vezes você escuta é raro você escutar na criança branca de elite o tipo caso assim, mas ela estava com aquele shortinho, mas ela deu em cima do tio, né? É como se a criança fosse a culpada pelo ato criminal cometido pelo adulto. Isso é algo muito problemático. E num caso como esse de São Mateus, é algo assim assustadoramente problemático, na minha opinião. Porque nós estamos falando de uma menina, óbvio que eu não conheço a menina, mas nós estamos falando de uma menina de 10 anos, então por mais desenvolvida de corpo e etc. que ela seja, e eu não faço a menor ideia Uma se é, criança, né? e é uma criança, exatamente. Então nós estamos falando de uma que é uma criança, o que mais me assusta nesse caso é que ela é uma criança hoje, 4 anos depois que os abusos começaram, porque o que a imprensa noticia é que os abusos começaram quando ela tinha 6 anos de idade. Exato. Então e obviamente tinha uma aparência, uma feição, enfim, de criança, indubitavelmente. Isso é algo absolutamente reprovável no caso desse, né? O crime de estupro de vulnerável, ele é caracterizado com a prática de ato libidinoso por pessoa que não possa opor resistência por algum motivo, seja por deficiência mental ou uma situação transitória, como por exemplo embriaguez, algum tipo de entorpecência e tal, e contra pessoa menor de 14 anos. Então, quando a gente fala de pessoa menor de 14 anos, é importante que as pessoas tenham essa visão, inclusive os adolescentes, e que a prática de atos libidinosos com quem tem menos de 14 anos, com quem tem até 13 anos, 11 meses e 29 dias, é um ilícito. Inclusive para adolescentes. Na Justiça da Infância, eu trabalhei um bom tempo lá no Núcleo da Infância, no CIASE, a gente pegava casos de adolescentes, namorados, né? Inclusive tem uma tese defensiva nesse sentido, que a gente chama de síndrome de Romeu e Julieta, casais de namorados que estavam começando vida sexual, enfim, às vezes nem tinham tido relação sexual propriamente dita, e acabavam, aquele contexto acabava chegando no CIASE porque eles já tinham mais de 12 anos. E às vezes acontecia um em relação ao outro. Né? Os dois tinham 13 anos, por exemplo, casal de namorados, um menino e a menina,
e isso acabava sendo judicializado e levado, né, a um processo de apuração de ato infracional, porque a interpretação que se dá com alguma frequência é que os dois praticaram ato infracional, nesse caso, os dois praticaram o ilícito. Então, se existe esse tipo de formalidade e até processos judiciais, quando a gente fala de dois adolescentes, isso fica muito mais relevante e muito mais preocupante, e é importante que os adultos tenham consciência de que isso é proibido. Quem faz isso com 18 anos ou mais comete um crime grave, com pena alta, crime hediondo, então com todas o aumento de reprovação de crime hediondo. Então, é simplesmente proibido, simplesmente não pode. É algo que, se seduziu, quis. Primeiro, é pouco provável que uma criança, especialmente no caso desse, tenha essa ideia de sedução e etc. Isso com certeza está na cabeça, nos olhos do do adulto adulto. que estava se relacionando com ela. E num segundo caso, mesmo que tenha acontecido isso, a pessoa não pode ceder a essa tentação ou se empolgar por essa tentação, mesmo que ela existisse hipoteticamente, a pessoa simplesmente não pode fazer isso ou pena de cometer o crime. E se a pessoa menor de 14 anos quer ou não quer, queria ou não queria, aceitava ou não aceitava, isso é completamente irrelevante. O Renzo, a gente está chegando na época das campanhas políticas também. A gente tá falando muito, o foco, claro, aqui é a questão da violência sexual e violência no geral contra a criança. Mas também tem a questão da utilização das imagens, inclusive relacionados a campanhas políticas ou até mesmo jornalísticas, no geral. Qual que é a sua recomendação? Pode ser questionado também, porque, hipoteticamente, eu sou pai de uma criança aí de 4, 5 anos, coloco meu filho para fazer uma vinculação política a um candidato e depois esse candidato chega a ser preso, e sendo que ela era garota propaganda desse candidato. Ela não pode ser depois prejudicada, com associada essa imagem, ainda mais no mundo de bullying que a gente vive. Aí também eu vou um pouco além. A gente tem várias pautas até interessantes ligadas à criança. É ou não recomendado você postar as fotos em si da criança? Isso pode ser questionado depois futuramente, mesmo que não seja um ato, uma pauta relacionada à vulnerabilidade da criança? Pode. Isso realmente sempre tudo que diz respeito à criança é problemático, assim, tem que se levar com muito cuidado. Por uma questão importante, Douglas, as pessoas, eu sempre menciono isso, eu adoro esse tema de infância, o tema que eu trabalho, e eu dou aula disso lá na Universidade de Vila Velha, e ontem à noite eu estava falando em sala de aula sobre isso, a ideia de que criança, o Estatuto da Criança e Adolescente leva muito isso, deixa isso muito claro. E as normas internacionais de direitos da criança e adolescente deixam isso muito claro, que é importante a gente sempre lembrar da condição de pessoa em desenvolvimento da criança e do adolescente. Porque é muito comum que os adultos pensem nas crianças como adultos em miniatura. E isso é problemático. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o consentimento, a vontade, enfim, quando a gente fala, especialmente quando a gente fala em coisas que vão se perpetuar como imagem, quando se diz respeito a uma criança, isso pode, ou um adolescente, isso pode ter repercussões muito mais longevas do que com adultos. Com adultos também, mas com criança isso vai afetar muito mais, porque a criança está no início da sua vida. Ela tem toda a sua vida para frente, e talvez essa foto, essa imagem, essa filmagem vá pautar boa parte da sua vida para o bom, para o bem ou para o mal. Você estava me perguntando, eu estava até procurando aqui na internet, eu não achei rapidamente, mas se eu não me engano, recentemente eu vi uma reportagem onde havia uma dificuldade dessa. Uma criança tirou foto
com alguém, ou alguém tirou foto com a criança no colo, um político, alguma coisa assim, e os pais estavam, e essa imagem foi utilizada num contexto X, talvez até jornalístico, e os pais estavam tentando impedir a divulgação dessa imagem. Então, sempre que a gente fala de imagem de criança, isso é algo perigoso, problemático. Uma autorização de divulgação de imagem, como acontece no caso do aborto, não vai ter a mesma relevância, a mesma validade quando se fala de criança. Então, é possível usar a imagem de criança em propagandas políticas, em comerciais? É possível, é. Mas é importante que as pessoas que façam esse uso saibam que isso é algo mais arriscado, digamos assim, porque a esfera de proteção é maior. Outras pessoas podem até interferir nisso, como o Conselho Tutelar, como o Ministério Público, como Defensoria Pública, porque se eu ou você, que somos adultos e sabemos da nossa vida, autorizamos o nosso uso da nossa imagem, dificilmente um órgão externo vai ter legitimidade ou interesse em interferir numa relação que a gente tenha com alguém. Já quando a gente fala de criança ou adolescente, não. A gente vai ter outras pessoas interferindo nisso. Então, é importante que as pessoas saibam que isso pode gerar consequências. A gente vê também muitas reportagens jornalísticas quando fala a questão de pobreza, de fome, também às vezes colocar meio que não vou nem acaba tentando romantizar, não sei se essa seria a palavra ideal, mas né, como aquelas fotos de Sebastião Salgado, assim, mas caracterizando a criança. Eu já vi várias da criança com o rosto, você vê plenamente. Aí eu fico imaginando depois essa criança no futuro, Deus queira que ela consiga se superar aquilo, se ela também não pode, quer dizer, ela pode ficar estereotipada por causa daquilo, né? E Sim. eu sempre recomendo aos meus colegas que não faça as abordagens, tem que fazer as matérias, tem que abordar isso tudo, mas principalmente na questão da imagem, tentar ao máximo não dar o destaque de rosto, né? Tentar fazer uma contraluz, fazer uma foto mais artística que vai trazer aquela emoção, aquele fato jornalístico sem ser prejudicial à criança. Uma última pergunta, que a gente já está já quase indo para o final. Você acredita que esse mesmo caso, se fosse relacionado a uma criança de um bairro de classe média, para aquela classe média alta, branco, principalmente esses grupos fundamentalistas teriam agido da mesma forma? A gente sabe, pelo menos, que tem indícios que há números de abortos, inclusive feito em clínicas particulares, à luz do dia aí, sem ninguém falar nada, né? Isso eu acredito que não, tá, Douglas? Por que eu acredito que não teria essa mesma repercussão? Até por uma questão de publicidade, digamos assim. É claro que isso depende muito de como as coisas desencadeariam como um todo, como as coisas começaram e como elas desencadeariam, mas eu acredito que, enfim, quem tem recursos econômicos acaba tendo algumas alternativas, né? Nem que seja, sei lá, Protetivas maiores, né? nem que seja pegar um avião ou pegar um carro e sair daquele local, entendeu? E aí enfim, passa a ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de autonomia, um pouco mais de anonimato naquele contexto. Então, eu não acredito que tivesse essa repercussão toda. Né, eu acho que concordo com a Thaís, que mencionou aqui, que provavelmente a gente não ia ficar nem sabendo, né? Dependendo de Sim. como que isso tomasse o conhecimento, provavelmente a gente não ia nem... Quantos casos desse não acontecem diariamente e a gente não fica sabendo, né? Exatamente. Né? Essa questão que você mencionou aí do aborto, ela tem essa grande característica, né? Essa desigualdade de acesso, a par da discussão de criminalização ou descriminalização, isso é uma constatação
de que, de fato, as pessoas que têm dinheiro para pagar esse serviço de forma pública, de forma privada, têm acesso a ele, né, sem muita dificuldade. Eu costumo mencionar isso com alguma frequência nas minhas aulas de penal, que, felizmente ou infelizmente, enfim, criminalizar uma conduta não faz com que ela deixe de acontecer, né? Com certeza. Então, o tráfico de drogas eu acho que é o exemplo mais claro disso, né? Por mais que seja proibido a comercialização de substâncias entorpecentes ilícitas, isso acontece diariamente num volume bastante relevante, né? Então, a mesma coisa me parece, obviamente, em relação ao aborto, que é um outro crime que acontece e que tem um alto índice de cifra negra, pelo mesmo critério da intimidade, né? Especialmente que é um crime onde o sujeito ativo e o sujeito passivo, especialmente no aborto consentido, seja no autoaborto ou no aborto em que a mulher consente, quem vai levar isso ao conhecimento da autoridade? Né? Se quem está praticando o aborto está em conluio com quem está sendo aborto, com quem está, digamos assim, sofrendo o aborto, de fato, isso não vai chegar ao conhecimento das autoridades, a não ser quando aconteça algum tipo de intercorrência que não possa ser atendida pela própria pessoa que fez o aborto. Então, com alguma frequência, poucos processos que eu já atuei em caso de aborto foram descobertos a posteriori em razão de complicações que acabaram indo a hospitais, regra geral, hospitais públicos, onde essa informação acaba sendo divulgada para as autoridades policiais. Professor Renzo, muito obrigado. Obrigado à ADEPS, Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo, à própria Defensoria Pública do nosso Estado. Reforço aqui a importância da Defensoria para a sociedade no geral, a importância da gente fortalecer e atuar pelo fortalecimento da Defensoria. Afinal de contas, a Defensoria, ao pé da letra, seria a defesa e o advogado pobre, digamos assim. E é muito importante a gente tê-la fortalecida. Passa a palavra aí para os seus últimos momentozinhos finais aí, para a gente que está quase encerrando a nossa live. Muito obrigado, obrigado a todos que estiveram com a gente aí e até a próxima. Obrigado, Douglas. Queria agradecer o convite, queria deixar um abraço para todo mundo, especialmente para os jornalistas já, né, que esse canal é um canal especificamente do Sindicato de Jornalistas, então queria deixar um abraço especificamente para os representados pelo sindicato e dizer que a Defensoria está à disposição de todo mundo, de fato, não só para defesa em processo judicial, como você falou, mas que a Defensoria está prevista na Constituição como uma entidade com finalidade de garantir, assegurar a garantia de direitos humanos. Então, a Defensoria está à disposição de quem precisar de atuação nesse sentido, de garantia de direitos humanos. Obrigado. Boa noite. Nada, boa noite a todos, um abraço. Tchau, gente. Obrigado.